Olá, boa tarde. Estamos hoje em mais um dia de live na FACIAP, no Bate-Papo FACIAP. E hoje nós vamos conversar sobre mediação empresarial. Então, hoje, o tema de hoje vai ser como as empresas podem incluir a mediação na sua rotina, numa forma de resolução de conflitos. E para a participação de hoje nós temos a mediadora Ana Paula Graffi. Vou incluir ela na nossa conversa. Vamos ver. Oi, Ana. Olá, tá conseguindo me ver? Não, tô te vendo. Acho que a tua câmera está virada. Ou você tá no cantinho, tá? Uma tela verde. Deixa eu virar aqui. Aí, Ai, deu? aí, agora sim consigo te ver. Tudo bem com você? Bom te ver. Eu também, muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fazer esse É um, bate-papo sobre mediação. é um prazer estar aqui e poder falar sobre o que eu gosto tanto aí e faz parte da minha vida, faz muito tempo já trabalhar com mediação. É um prazer estar aqui, estar contigo também, né? Vamos difundir aí essa ideia tão maravilhosa, tão, né, transformativa em todos os aspectos, né, Carol? Sim, sim. E como eu gosto de dizer, né, a mediação ela é uma ferramenta para o empresário. Hoje você sabe utilizar a mediação dentro do teu sistema, da tua gestão empresarial é mais uma ferramenta. Mas a gente vai falar mais sobre isso, né? Agora tem as pessoas que estão entrando. A Silvia acabou de entrar, mandou um oi. Oi, Silvia. Que bom ter você com a gente. A Silvia, Ana, ela participou daquele evento que nós fizemos na FACIAP sobre mediação. Ela foi lá para lá um pouquinho junto com a Letícia sobre compliance e ela ficou apaixonada pela comunicação não violenta. Sim, depois disso nós acabamos nos encontrando algumas vezes e ela falava: Carol, foi transformador na minha vida. Eu gosto muito, Nossa, sim, muito legal. Então, assim, é algo além do âmbito empresarial, a gente leva para a vida, não tem jeito, né? sim, sim, com certeza, com certeza. E bom saber, né? E realmente a comunicação não violenta, que é uma base, né, da mediação, eu considero a comunicação não violenta para quem vai trabalhar com mediação, que é necessário ter o conhecimento, né? Ter esse contato, porque faz muita diferença, sim. Ela está certíssima. E que bom que chegou até ela essa percepção, né? E fez diferença para ela. Muito legal. E outra coisa que o pessoal tem me cobrado muito é sobre cursos, Ana. Então, acho que a gente já pode dar um spoiler para o pessoal aí, que a gente tem pretensões de fazer cursos na FACIAP, contando com a Ana também como instrutora, né, Ana? Sim, até os cursos, né, agora em função do afastamento, né, social, até nós tivemos um curso de mediação judicial na OAB mês passado, e nós fizemos pela plataforma Zoom, deu super certo, assim, foi muito bom, e os alunos gostaram bastante, até porque você pode colocar bastante material, sabe, durante as aulas, e o fato de você poder controlar bastante o tempo, porque às vezes no presencial, as pessoas, por exemplo, acabam saindo para aquele coffee break e demora para voltar. Então, ali no virtual, isso é tudo bem controlado. Então, você consegue produzir muito mais. Sim, E foi excelente, os alunos gostaram, e nós fizemos assim, uma pesquisa ampla, né, para ver o que seria confortável também, e já percebemos aí que 4 horas é bem possível você dar um curso de 4 horas, né, até 4 horas, mais do que isso daí fica um pouco cansativo, mas 4 horas é o tempo ideal, né, e com alguns intervalos, mas foi excelente, foi muito bom e deu super certo e ajudou bastante. Nossa, foi fantástico, né? ah, E você precisou, né, passar por isso para a gente chegar e buscar todas as ferramentas. E nós temos plataformas ótimas, né? Não só o sim. Zoom, mas tem também o Cisco, tem outras, tem várias plataformas, né? Mas o Zoom é a mais requisitada, né?
Ela é de Tem processo. pessoas que estão desenvolvendo a sua própria plataforma também, né? Muitas pessoas estão desenvolvendo a sua plataforma. Pode falar. Sim, sim, não, o Zoom é bom que ele é de fácil acesso, é fácil de manejar, mas a realidade do mundo virtual, eu acho que tinha muito receio de utilizar, né? As pessoas que não sabiam, agora foi na marra, não teve outro escapamento. E não tem mais volta, né, Carol? Não tem mais volta, né? Mas o legal, por exemplo, na mediação a gente consegue fazer para o sistema online também, né? Que é uma das Sim. funcionalidades que a gente tem de resolver os conflitos também à distância. Então, tá aí para nos ajudar. Mas, Ana, eu acho que agora já estamos com 12 pessoas. Oi, Sônia, ó lá, mandando oi para você, Ana Sônia. A Sônia, sim, a Sônia, é minha aluna, e ela sempre presente. Sônia, um abraço para você, obrigada pela participação, mediadora também. Ai, bem-vinda, Sônia, bem-vindos todos. Eu queria começar a falar um pouquinho da mediação, Ana, contigo, para os empresários aqui do Sistema FACIAP, para todos que estão na live e que vão ver depois, que fica gravado, né? Muita gente assiste depois, é isso mesmo. Isso. E aí a gente deixa compartilhado sempre aqui na página da FACIAP. E qual que a nossa intenção com a live hoje? É mostrar para os empresários, mostrar para as associações comerciais que essa ferramenta ela tem um grande valor na utilização do dia a dia, na gestão estratégica das empresas, das associações. E eu gostaria de começar a ponderar isso, a gente falar um pouco dos métodos tradicionais de resolução de conflitos, né? Hoje, o que mais se utiliza é o poder judiciário. E muitas pessoas sequer sabem que existe outra forma de resolver conflito que é prevista em lei, que tem legitimidade, que forma um título e você pode levar isso adiante, que não seja o poder judiciário. Então, eu acho interessante a gente trazer a luz para as pessoas a respeito disso, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações sobre esses outros métodos, sobre eles serem adequados para cada tipo de conflito. Existe muita utilização do termo, né, métodos extrajudiciais ou alternativos ao poder judiciário. Eu, particularmente, gosto de usar os métodos adequados para a resolução de conflitos, porque eu acho que nem sempre a mediação vai ser a única saída, é sempre uma delas, mas o Poder Judiciário também é importante para determinadas demandas e a gente tem que saber escolher, saber que existem as ferramentas e que a gente tem que saber escolher qual que é a certa para cada conflito. É isso mesmo. E até tem uma outra terminologia também que usam bastante, que são as melhores práticas para a solução de conflitos, né? Então, veja, a mediação, né, prevista, tem a lei, a 13.140, né, o artigo 334 do CPC, então, tem toda essa observância aí legal. Mas, quando você pensa, mas espera aí, é só no Poder Judiciário que estão praticando a mediação? Não, o Judiciário buscou a mediação com uma metodologia para que viesse desafogá-lo e também resolver adequadamente, porque muitas vezes as pessoas entram com um processo judicial e depois não ficam satisfeitas com a decisão do juiz e entram com recurso. Então, o processo não sai nunca ali do judiciário, por isso que fica tão afogado. E aí, quando você entende que essas práticas, né, elas podem ser desenvolvidas fora do Poder Judiciário, através da mediação, da conciliação, até da negociação, né? Hoje a gente também tem processos circulares, tem pessoas até já falando, muitos juízes também, e muitas pessoas utilizando a constelação familiar também para resolver conflitos. Então, nós temos aí um leque enorme de possibilidade de métodos que podem solucionar um conflito sem que precise judicializá-lo, né? E até quando você judicializa, você perde o controle do processo, você perde o controle do resultado. E enquanto você consegue contratar, ou mesmo você atuar de forma preventiva, ou então você atuando dentro do conflito de uma forma, utilizando as técnicas da mediação, né, você está tendo controle do resultado. Então, isso é muito importante e que as pessoas ainda não se deram conta. E até, Carol, importante falar nesse ponto é o seguinte: quando você vai, por exemplo, no médico, o médico ele olha assim para você e fala: olha, vai ter que te operar. E aí você consulta outro médico e ele diz assim: olha, vamos fazer um tratamento aqui com antibióticos, eu acho que fazendo esse tratamento você já fica bom. E você faz o tratamento com antibiótico e fica bom.
né? Só que aquele outro médico te indicou para você operar, né? Quer dizer, uma operação você corre um risco muito grande. Então, o que que vai acontecer daqui a um tempo? Os advogados, até que não oferecerem os métodos autocompositivos, né, as melhores práticas de solução de conflitos, eles vão, mais lá na frente, ainda não está muito sério essa parte, né, mas eles vão ter que falar, por que que você não sugeriu para o seu cliente tentar resolver o conflito de outra forma? Por que só o Poder Judiciário? Né? Então, é algo que os advogados vão ter que começar a prestar atenção nisso, né? Porque você tem que oferecer para o teu cliente de todas as formas. E até quando a própria sociedade começar a tomar consciência do poder que tem o método, né, esses métodos, e que você escuta lá que o teu vizinho fez, o teu parente fez, e aí você procura um advogado e o advogado não oferece, a própria sociedade vai começar a exigir desse profissional, né? Peraí, mas como é que eu posso resolver? Então, essa é assim meu desejo, que daqui a um tempo isso se torne muito popular e está começando, né? Até graças ao próprio Poder Judiciário que está difundindo essa ideia. Começou ali, mas vai difundir e ele não vai ser só ali dentro, mas nós podemos utilizar essa metodologia sem judicializar e sem ter um gasto muito grande para resolver uma determinada situação conflitante. Sim, e acho que é importante a gente mencionar também que nós duas somos advogadas também, né, Ana? É de dentro da corporação, ali de dentro dos advogados pedindo que utilizem, né? Porque às vezes alguns advogados falam assim, mas mediação, e o litígio, o processo, embora nós tenhamos assim, eu fui formada na cultura do processo, né? Do litígio judicial e do enfrentamento. E aí, quando você começa a ter acesso a essas novas ferramentas e essas novas formas, você vê que você consegue um resultado muito melhor para o teu cliente. Por quê? Voltado nessa, principalmente no ramo empresarial, nessa fala que você colocou sobre a gestão do risco. Porque a gente no compliance fala muito sobre o apetite ao risco, o que você coloca de política, e na resolução do conflito é a mesma coisa. Porque se você está indo para a mediação, você está tendo o controle, óbvio, dentro do limite ali das negociações, do que vai acontecer. Então, você estabelece uma condição para resolver aquele problema e você não vai ter uma surpresa no final de uma demanda. Ao contrário de quando você vai para o Poder Judiciário, você está jogando na sorte praticamente, porque por mais que exista uma doutrina dominante, exista uma jurisprudência voltada para aquele caso que você está pleiteando, a decisão final nunca é certa, né? Eu sempre digo para meus clientes, é 50% de chance que você tem sempre, porque você nunca sabe o que vem na decisão. Mas cabe recurso? Cabe. Você vai postergando um problema por mais e mais tempo e mais o recurso, e isso, além do desgaste diário e dos prejuízos diários que você tem, não só econômicos, mas também de relacionamento, que refletem também depois na parte econômica, depois vem aquela surpresa no final, quem ganhou, né? Quem que leva. E na mediação, não. Você, como empresário, você já faz a gestão do risco, você consegue aprovisionar o que você vai acordar, o que você vai decidir, e bola para frente. Não fica com aquela bola de ferro carregada na perna, né? Mas até quando a gente fala em questão de advogados, a gente está até ajudando os colegas, né? Mostrando para eles, olha, presta atenção nisso, né? Você vai ser cobrado disso daqui a um tempo. Então, procure aprender mais, procure aprender as técnicas, né? Faça uma capacitação, né? Busque isso, porque as pessoas vão exigir isso do profissional. Então, o advogado ele tem que se remodelar, né? O que aconteceu com os taxistas? Né? Eles tiveram que se remodelar. Né? Quer dizer, não é nenhuma profissão ela é estática, né? Ela é pétrea, não é aquilo ali pronto. Não, tudo muda. Né? E aí o profissional tem que mudar também, tem que acompanhar. E para a questão do empresário, né, ele também entendendo que essa metodologia ela vem a diminuir custos, né, no processos, você pode até trabalhar de forma preventiva com o compliance que você acabou de falar, né? Então, quando você casa o compliance com a mediação, para uma empresa grande, nossa, você investir em qualidade e prevenção para que futuramente você não tenha problemas, às vezes, que você perde o controle, né? Principalmente você olhando para o compliance em si, entende? Sim. Né? E, Ana, outro ponto que você colocou ali que eu acho legal a gente destacar
são o excesso de demanda do Poder Judiciário, né? Eu fiz uma pesquisa sobre o desempenho do Poder Judiciário. E há 6 anos atrás, os 3 principais problemas eram excesso de demanda, morosidade e falta de acesso à justiça. Há 2 anos atrás, os problemas eram os mesmos, né? Em outra pesquisa. E aí, eu peguei os dados do CNJ do ano passado, que a eficiência do Tribunal de Justiça do Paraná chegou a 82%. Ou seja, com todo esse problema, o tribunal é super eficiente. Então, o problema não é a falta de eficiência do tribunal, porque 82% está lá em cima, no topo do êxito da eficiência de todos os tribunais. Ele é um dos que se destacam no Paraná. E mesmo assim, é devagar, se alastra o processo por anos. Então, muitas vezes a gente tem na nossa consciência porque a justiça é ineficaz. Não necessariamente. O Poder Judiciário ele é eficaz naquilo que se propõe de acordo com o volume que ele consegue atender. Mas a gente tem outros métodos para conseguir resolver e que contribuirão também com a diminuição dos prazos, com a diminuição do volume para o Poder Judiciário, para ele atender aquilo que é necessário ele atender, né? Quando a gente está na academia, no direito, a gente coloca que a justiça é a última ratio, ou seja, a última situação você busca o judiciário. E a gente está com uma cultura, estamos numa cultura de que primeira coisa eu vou processar, vou para o Poder Judiciário, vou atrás do meu direito, e sendo que a gente não precisa disso para resolver os problemas. E aí que a mediação vem, embora, né, eu tenha pesquisado, a mediação é milenar no Oriente ela é obrigatória, utiliza sempre. Na Argentina, a lei Era um mediador. Jesus Cristo era um mediador. Sim, exatamente. E na Alemanha, na lei alemã, ela é obrigatória antes do processo. Aqui na Argentina também. Então, assim, vamos resgatar isso. Vamos dar autonomia para que as pessoas resolvam os conflitos, né? Por elas, sem o terceiro vir impor uma decisão. E eu tenho um dado aqui que eu acho muito importante sobre as empresas, quanto elas gastam com processo judicial. Você Isso é legal. já viu isso, Ana? Não, não. Quero ouvir de você. Não, olha só. Isso foi feita uma pesquisa em 2017, que as empresas gastam, em média, 150 bilhões de reais por ano com processo judicial. Uau! Olha, que existe uma média de 6 processos por empresa, e olha que nós temos muitas empresas, né? E as pequenas e médias empresas representam 50%, e outros 53% são grandes empresas. Está equilibrado, 50, 53, né? 53 é das grandes, 24 das médias e 22,6 das pequenas e micros. Uhum. E isso promete o faturamento de 2% de cada empresa só com processo judicial. Uhum. A gente espera que as empresas estejam colocando isso, calculando isso, né? Estejam atentas a isso. E se você quer se reinventar, e agora mais do que nunca as empresas vão precisar se reinventar, né? Então fica aí uma boa pista, né? Uma boa dica e pista para que é um caminho que pode ajudar muito, né? Você começar a investir, né? E quanto que você investiria, por exemplo, numa prevenção, né? Numa equipe, né? Em officers compliances aí e também com a mediação, né? Então tem que fazer esse cálculo. As empresas têm que começar a fazer esse cálculo, né? Outra empresa, desculpa te interromper, mas só voltando no cálculo aqui, outra empresa, ela informou a Croton Educacional, que é uma grande empresa de educação, que a cada R$ 1 investido em mediação, ela tem um retorno de R$13,90 para a empresa. Então, é fantástico, né? Na prevenção, no impacto financeiro direto, né? Sim. E até a gente está falando em prevenção, mas veja, e na atuação, e quando você pratica a mediação para resolver um conflito também, né? Porque a mediação pode ser preventiva e também ela pode ser aplicada no momento, né, para resolver ali aquele conflito, e até, por exemplo, judicial, um aspecto interessante que, mesmo estando em processo judicial, você pode pedir que seja realizada uma mediação. Inclusive, você pode até fazer uma mediação extrajudicial, se ali onde você está
né, digamos, uma comarca não tem ali um mediador, você pode pedir, olha, nós vamos pedir a suspensão do processo e vamos realizar uma mediação extrajudicial, contrata um mediador de qualquer parte do Brasil e faz uma mediação online, entende? E isso é uma nova possibilidade, você pode parar teu processo em qualquer momento e pedir, né, e as partes estando de acordo, elas param e contratam o mediador, não tem na comarca, mas não precisa ser o mediador judicial ali daquela comarca, você pode buscar um mediador extrajudicial, né? E até tem que estar inscrito, tudo, tem que ter a formação, né? Seria bom, né? Mas aí sim, é uma outra parte. Mas enfim, fica aí a dica, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, mas eu já estou com o processo. E agora? Não pode, né? Qualquer momento, antes do processo, depois do processo, né, o problema está surgindo na empresa, ou está um problema muito recorrente numa empresa, você pode contratar mediadores para que eles atuem lá naquela situação que está sendo um conflito muito recorrente, também pode, né, trabalhar dessa forma. Então, veja quantas opções, né? Mas aí o empresário ele vai ter que começar a fazer esse cálculo. Porque quando você escuta assim duas pessoas falando de mediação, ah, mas ela é da área, ah, mas ela está vendendo o produto dela, entende? Não, calcula, né? Vai aí, chama teu contador, faz o cálculo, né? Busca, pesquise, exija da tua equipe. Veja se o que a gente está falando aqui não tem fundamento, né? Porque não somos nós, é só você buscar os números, né? Busquem os números. Só que a pessoa tem que ir atrás disso, né? Um gestor, né? A equipe que faz o controle, né, dessa empresa, ela tem que estar antenada com essas possibilidades. É que nem tecnologia, você tem que estar antenado com tecnologia, senão você fica obsoleto, né? Então, a empresa que não exigir né, dos seus rolos, né, toda essa parte administrativa, o que tem de novo em questão de prevenção? Quanto que nós estamos gastando aí com processos judiciais, né? Ou então, de repente, até você começa a ter muitos funcionários doentes. Por que está todo mundo doente? Por que tá todo mundo ficando depressivo naquele departamento? Será que não tem alguma coisa ali que tem que ser investigada? Né? Aí sai porque tem licença médica. O quanto que a empresa não perde com um funcionário de licença médica? Ah, então peraí, a mediação então agora algo psicológico? Não, mas a mediação ela é capaz de detectar o que não está funcionando num determinado setor, por exemplo, né? Sim, a mediação intraempresarial, né? A gente tem extra com relação a consumidor, com relação a outros fornecedores, a relações contratuais externas, mas também a mediação ela pode ser aplicada dentro da empresa, dentro dos setores, e eu acho muito legal isso, Ana, de um mediador externo fazer esse trabalho dentro por causa da questão da imparcialidade e impessoalidade. Então, muitas vezes, o empresário coloca assim, não, mas eu tenho meu departamento de RH e lá eles resolvem. Mas o RH é uma pessoa que está dentro da estrutura, que tem as suas afinidades, os afetos, e que os outros veem isso. Então, quando ele vai mediar algum conflito, existe essa questão da pessoalidade envolvida, porque é inerente ao ser humano. Então, quando você coloca um mediador externo para fazer essa mediação pontual de casos dentro da tua estrutura, em paralelo com a RH e etc., dentro de gestão, você também tem essa questão de toda a saúde estrutural da tua empresa e econômica, porque o colaborador que ele não está bem, ele não desempenha bem, não adianta, e isso reflete no andamento da empresa. E a gente tem que cuidar, né? Existe aquela máxima, né, de o cliente tem sempre a razão, etc., mas também tem aquela, cuide bem dos seus colaboradores, que ele vai cuidar bem do seu negócio, os clientes vão gostar mais ainda. E eu escrevi um artigo esses dias falando sobre essa nova onda de bem-estar social, né? Então, as empresas hoje, começou com a revolução aí 4.0, vamos automatizar tudo, o sistema, e veio o movimento Sociedade 5.0, que o sistema não é para substituir as pessoas, mas é para trazer um bem-estar, é para promover o bem-estar das pessoas e facilitar a vida nessa demanda que a gente anda atribulado com tudo, né? E a empresa, o papel do gestor é esse, é promover um bem-estar no relacionamento dos seus colaboradores, com o seu cliente, dando a oportunidade para que quando haja algum problema,
ele bata a porta da empresa e fale, olha, eu estou com um problema, vamos resolver? Isso é mediação, isso é conciliação, né? É não deixar chegar no problema, num conflito em si, mas já resolver antes. Então, esse papel do mediador estruturando as relações extra e intraempresariais é de suma importância até na nova onda de gestão, no novo paradigma que a gente vive aí de bem-estar social, né? Parece até que a gente está voltando para a história da questão política, do bem-estar social. Mas Então, eu ia complementar a tua fala, porque essa sua fala ela coincide com uma filósofa que eu sigo, que é a Lúcia Helena Galvão, lá da Nova Acrópole, e ela fala exatamente isso que você acabou de falar, né? Que a tecnologia ela veio para causar um bem-estar para nós, não é a substituição, mas deixar para as máquinas o que é das máquinas e deixar para o humano o que é do humano, né? Então é isso mesmo. Eu gostei muito da tua fala, porque coincidiu com essa pessoa que eu admiro tanto, né? E que eu sempre indico para as pessoas seguirem. Mas olha, Carol, é isso mesmo, esse é o caminho, tá? A mediação, a mediação, a tecnologia, e agora unindo, né, mediação com tecnologia, você falou no começo também sobre as audiências, né? Eu tenho feito bastante audiências pelas plataformas, né? O Poder Judiciário está usando o Cisco, o Webex, e também está funcionando bem. As pessoas estão começando, os advogados principalmente, então eles estão antenados, que eles precisam ter bastante equipamentos atualizados, um bom microfone, uma boa câmera, né? E aos pouquinhos as pessoas também estão se acostumando. Então, você veja que vai facilitar muito, né? Vai facilitar e vai sobrar tempo para que a gente possa fazer e viver melhor e ter um bem-estar, né? E que bom, né? Que bom que a gente tem esse é o lado bom do que está acontecendo para nós, né? sim. E lá na FACEAP, né, a gente tem no Instituto de Mediação e Arbitragem todo esse sistema disponibilizado para as empresas, para as associações, que é o sistema para fazer transmissão online, poder fazer a negociação para atender o empresário, né? A gente tem que dar essa facilidade. Ana, a gente tem um. Eu queria contar, eu queria trazer para participar da nossa live o Marcelo Weber, que ele é o diretor executivo presidente diretor da Garante Sul. Ele está aqui, eu só quero pedir que o Marcelo solicite para participar, Marcelo, para você entrar aqui na live com a gente e contar a sua experiência usando a mediação na Garante Sul. Cadê o Marcelo? Ó, o presidente Marco Tadeu chegou também. Olá, presidente, que bom ter você aqui com a gente. Guaraci, processo humanizado dentro das empresas gera um resultado extraordinário. Sim, né, Ana? Muito interessante. Maria Regina, eu só quero. Eu vi o Marcelo aqui, eu só quero que ele peça a solicitação para eu poder aceitar ele aqui, porque. Uhum. Daí já vai aparecer ali. A Maria Regina é minha aluna também. O pessoal está prestigiando. Muito obrigada aí quem está prestigiando, né? E quem é da mediação, olha, a gente faz uma equipe muito, muito unida, muito, muito bacana. Marcelo, aqui. Já solicitei aí, vamos ver. Enquanto ele fica ali, eu vou falando, tá bom? Pode falar, Ana, só ajuda aqui. Quando você Ah, solicita para entrar em tá. qual ferramenta que é Ele certo? falou que já solicitou. Ele falou aqui, ó, que ele já solicitou, mas ele não está encontrando, né? Então, talvez seja mais fácil ele sair, entrar de novo e pedir de novo, porque daí fica mais fácil e mais rápido para você aceitar, né? Olha, E é só entrar e sair, e daí já pede de novo. E bacana, né, que a gente possa estar conversando sobre esse assunto. E hoje, eu até acabei agora há pouco uma audiência ali no juizado, mas e como é tranquilo, né? Os advogados estão adorando, né? As audiências pela a mediação, né? Que a gente faz no juizado de conciliação, né? Tá vendo se ele entrou de novo? Vamos ver, porque se ele entrar e sair, daí fica mais fácil. ok, já estou falando com ele aqui no Ah, WhatsApp, tá. isso, Aham. e estou esperando aqui. Vamos lá, vamos conversando sobre o juizado especial já estão utilizando e estão gostando, é isso, Ana?
Lá os advogados, sim, agora eles já estão entrando, e normalmente a gente começa antes, né, a conciliação, e sempre que eu posso ali eu explico para eles, né, a diferença entre conciliação e mediação, né, e a mediação, a conciliação, onde o conciliador ele acaba assim ajudando um pouco a conduzir mais, né, ali as decisões. Já na mediação são as próprias partes que decidem sozinhas, então o mediador ele só vai guiando mesmo, né, ele só vai iluminando o caminho aí para que as próprias partes consigam resolver a questão, né? Porque ninguém é melhor do que quem está envolvido na questão, no problema, né? No conflito, resolver. Porque quem está de fora, às vezes dá um palpite e aquele palpite não é adequado, não está, né, formatado, a pessoa não está muito entendendo direito. Então, a mediação, eu sempre prefiro, eu posso sempre atuar como mediadora, não como conciliadora, né? Então é isso, Carol. Conseguiu entrar? Ele é novo, será? Olha, não conseguiu aqui. Vou falar para o pessoal aqui que a gente estava falando em compliance. Eu conversei um mês passado com a Letícia Sugai sobre o compliance. Então, está aqui no meu Instagram a minha conversa com ela. Então, quem quiser saber um pouquinho mais do compliance e como que esses dois institutos podem funcionar, né? Fica a dica aí para o pessoal que está assistindo. Quem quiser escutar um pouquinho mais de compliance, sobre o compliance e a mediação, né? Sim, a gente tem até uma pergunta sobre isso, né, Ana? Que eu recebi algumas perguntas por e-mail. E uma delas é como compliance e a mediação podem se ajudar. Entra todo nesse aspecto que a gente já estava conversando, né? Quando você coloca as conformidades, você coloca os padrões de atuação dentro de uma estrutura empresarial, estrutura organizacional, a mediação ela vem para intermediar os relacionamentos. Eu gosto de uma fala que eu aprendi contigo, inclusive. Qual será? Não, a questão da mediação você restabelecer a comunicação entre as partes, né? Você usa técnicas, a comunicação não violenta é uma delas, fantástica, para você ensinar as pessoas a lidar, a conversarem a respeito. E eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a comunicação não violenta na mediação, porque eu acho que é fantástico. Meu Deus, você me está me pedindo uma coisa maravilhosa, porque eu adoro esse assunto. E a comunicação não violenta, para quem não conhece, é um nome meio esquisito, né? Comunicação não violenta, parece assim estranho. Mas na verdade, é uma comunicação assertiva, uma comunicação compassiva, ou seja, você vai sempre estar ali tentando uma conexão com a pessoa, revelando para ela exatamente aquilo que você deseja, através, relatando até os teus sentimentos, as tuas necessidades, né? É uma comunicação bastante profunda. E muitas pessoas fogem digamos, desse formato, porque as pessoas têm receio de ficar falando que tá chateado. Ah, eu estou chateado com o meu fornecedor. Ah, eu estou bravo com tal pessoa. Eles acabam fugindo de falar um pouco dos sentimentos deles, né? Mas é exatamente por aí que você encontra o caminho para a solução, né? Através desses sentimentos que a pessoa vai revelando, é que você vai encontrando as necessidades não atendidas, né? E como diz a comunicação não violenta, quando as pessoas começam a se agredir, ou quando as pessoas até acabam indo para a parte de uma violência, digamos assim, o Marshall Rosenberg, que é o idealizador da comunicação não violenta, ele diz o seguinte, que toda violência é uma necessidade não atendida, é um grito de tipo assim, eu preciso de algo e que não está sendo atendido. Então, você veja como é importante você conseguir chegar nesse ponto, né? Nos teus relacionamentos e também no relacionamento comercial. Porque muitas vezes o teu fornecedor ali, ele precisa ser compreendido naquela situação, ou você tá produzindo um serviço, você tem que entender, né? Até tem um ditado que diz assim, né? As empresas são feitas de seres humanos, os seus fornecedores são seres humanos, os seus consumidores são seres humanos. Se você não entende de ser humano, você não entende de negócio, né? Essa é uma fala do Simon Sinek. Então, quando eu li essa frase, eu falei, meu Deus,
né? As pessoas, elas começam a empreender isso, aquilo, mas não vão a fundo de como é o funcionamento humano, né? Como lidar com o ser humano. E você está lidando com ele o tempo todo. E a comunicação não violenta, ela é um ótimo veículo para que você inicie nesse estudo, nesse caminhar do entendimento humano. Como lidar com essas pessoas que trabalham com você, as pessoas que convivem com você. Então, eu utilizo muito mesmo a comunicação não violenta nas minhas mediações. É quase que, assim, 50% do tempo estou ali com a comunicação não violenta me ajudando a executar ali, né, a mediar os conflitos, né? Mas é bem interessante. E até o pessoal sempre pede para eu dar palestra de comunicação não violenta, eu já tenho material separado, tudo. E aí eu pego bem aqueles pontos, aqueles pontinhos assim que meio que incomoda as pessoas, mas faz assim a pessoa se mexer, pensar sobre aquilo, algo que ela não tinha pensado ainda. Então é muito gostoso trabalhar com a comunicação não violenta e com a mediação também, né? Mas Sim. enfim. E até da que a gente estava falando, você falou que tinha mais uma pergunta, acho que do compliance, né, que você ia falar, porque sobre o compliance, eu queria até dizer para o pessoal o seguinte, que ninguém melhor do que as pessoas, os compliance officers, né, para nos mostrar para nós, mediadores, aonde que nós podemos auxiliá-los nesse trabalho. Né? E na conversa que eu tive com a Letícia foi ótima, ela colocou todos os pontos ali, né? Mas o ponto que ela colocou, que é o tripé ali do compliance, né? A prevenção, a detecção e a resposta, ela falou assim que na prevenção e na detecção, né? É onde você consegue bastante o apoio da mediação no ofício ali do compliance junto à empresa, né? E ela colocou o seguinte, que muitas vezes quando na empresa você observa ali assédio moral, assédio sexual, o profissional do compliance, ele vai estar ali identificando essa situação que precisa ser observada, justamente para que se obedeça aos parâmetros do compliance. Mas e quem é que vai ir lá conversar com essas partes? Entendeu? Como é que você vai trabalhar com elas? Né? Então, aí você precisa de um profissional dessa área para que aquele conflito ele não cresça, não entre, a gente chama de espiral negativa do conflito, né? Então, quando a Letícia colocou, ela falou assim, Ana, na prevenção é uma maravilha, né? E também na detecção, a partir do momento que foi detectado um problema na empresa, né? Aí, dependendo do conflito, sendo ele assédio moral, assédio sexual, não existe nada melhor do que um bom mediador para trabalhar ali em conjunto, né? Sim. Nesse momento. A Letícia, ela faz parte da Veritas, né, que aplica sistema de compliance. Ela também participa do Instituto de Compliance, né, Paranaense de Compliance. Isso. E é muito legal. Ela faz um trabalho lá na FACIAP, de implantação das diretrizes de compliance para nós, e ela também participou do evento que a gente fez sobre mediação empresarial. Então, essa questão do vínculo do compliance com a mediação é imprescindível praticamente, porque quando você está aplicando, você vai precisar mediar diálogos, né, Ana? Não tem como fugir disso. Outra pergunta aqui também, Ana, seguindo, eu tô esperando a gente conseguir falar com o Marcelo, tomara que dê certo, Não, porque ele tem uma conversar experiência muito legal para contar para a gente. Mas como colocar a cultura, como trazer a cultura da mediação de conflitos para dentro das empresas? Essa é outra pergunta que eu recebi. E eu costumo falar que a gente tem que plantar sementinhas sempre e nós somos formiguinhas para trazer essa cultura, porque é uma luta diária. Já vi muito avanço aqui no Brasil com a utilização da cultura da mediação. E dentro das empresas, a gente pode, claro, colocar nos contratos a previsão de cláusula compromissória de mediação. Mas não é só isso, né? Não é só você colocar lá no teu contrato a previsão de que vai ter a mediação. Você tem que mostrar todas essas vantagens e a necessidade de aplicar para que as pessoas abracem a ideia, né? Para não ser uma cláusula morta no contrato depois. Porque muitas vezes faz um contrato perfeito, maravilhoso, todas as condições, e ele fica dentro da gaveta. Então, a gente não adianta fazer só isso. Então, a gente tem que cuidar
para que a cultura realmente esteja nos gestores, esteja nos colaboradores. E eu queria que você nos auxiliasse, desse uma luz aí. Como que a gente faz isso? Como que a gente, na tua experiência, como você tem visto essa aplicação? Aham. Bom, como eu trabalho ali, eu sou conciliadora no juizado especial, né? E o que eu vejo assim, porque lá a gente pega muitas empresas, empresas grandes, né? Principalmente aí o consumidor vai lá fazer reclamação, então a gente acaba tendo bastante contato, né, com as empresas, mas a partir do momento que os gestores conhecem, né, e experimentam esse benefício, eles mesmos vão começar a trazer essa cultura. Então, é importante que, por exemplo, o Poder Judiciário ele sempre tenha bons mediadores, porque a melhor propaganda que existe, por enquanto, está sendo o Poder Judiciário, né? Porque é ali que está acontecendo, né? Está acontecendo mais. Então, agora que, desde 2015, né, depois da Resolução 125 do CNJ, e toda essa política pública de resolução adequada de conflitos do CNJ, né? Então, ali começou uma propaganda muito forte, né? E que bom que alguém tinha que começar isso, né? Tem uma fala do Dr. André Carias que eu gosto muito quando nós nos encontramos em alguns locais. Ele fala o seguinte, que ficou muito tempo esse espaço vago, digamos assim, na sociedade, né? As universidades assim não se interessaram muito por esse assunto, né? Cientistas, interessou foi o Poder Judiciário. O Poder Judiciário que trouxe, sim, e colocou no sistema dele, ó, agora nós vamos começar a abraçar aí a mediação. Então, veio, queira ou não, foi ali que começou e ainda está muito forte. Então, o Poder Judiciário, ele é a vitrine, com certeza. Então, a formação dos mediadores, ela é muito importante, porque a partir do momento que essas grandes empresas estão indo lá no judiciário, estão vendo, opa, peraí, mas chegamos lá, um conciliador resolveu o problema? Nós chegamos lá no Sejusc, né, cível ali do Marcel, foi resolvido o problema? Então, peraí, vamos olhar direito para isso aqui, essa ferramenta, que ela é muito poderosa. E até muitos advogados, durante a mediação, falam, como é que você consegue fazer acordo? Né? Eles ficam intrigados, porque eles até acabam não percebendo o que a gente vai fazendo, né? Vai aplicando as técnicas. Então, a melhor maneira, assim, que eu acho, além do gestor, né, estar em contato e trazendo essa cultura para dentro da empresa, né? O Poder Judiciário sempre cada vez mais cuidando da formação dos mediadores, né? Porque é a nossa maior vitrine por enquanto, né? E eu acho que sempre que a gente puder, assim, tentar difundir, que nem essa live que a gente está fazendo hoje aqui, né? Muitas pessoas vão acabar assistindo. Poxa, que bacana, olha aí, eu não conhecia a mediação, né? Então sempre estar investindo. E a gente tem que estar também ajudando outras pessoas a estar nesse meio, né? Chamando os advogados, olha, presta atenção nisso, né? Ofereça isso no seu escritório. E até quando você colocou anteriormente, você falou assim, a empresa pode pegar um mediador extrajudicial para poder resolver um conflito. Os escritórios de advocacia também podem fazer isso, né? Porque muitas vezes você tem ali um advogado que é mediador dentro do escritório, mas aí se ele vai mediar, ele não vai poder mais atender aquele cliente, né? Então, contrata um mediador fora do teu escritório, né? Contrata um outro mediador para trabalhar ali com você, né? Na causa que você pegou do cliente, que é a advocacia colaborativa também trabalha nesse aspecto, né? Sim. Mas então, acho que é por aí, né? Assim, depois se eu tiver mais algumas ideias, eu vou colocar aqui, mas principalmente são essas, né? E o E eu acesso fico à muito... informação, né? Desculpa te interromper. Não, pode falar. Não, o acesso à informação é buscar informação, é pesquisar, é estudar, é estar sempre inteirado de novas possibilidades, né? Nós temos o acesso à informação muito rápido agora. Então, eu acredito que um colaborador de uma empresa, por exemplo, se ele teve acesso a essa informação, compartilha, passa para os seus gestores, mostra essa nova ferramenta. Os gestores também questionam os advogados, né? Olha, eu sei, eu já tenho um advogado que atua aqui, eu ouvi falar de uma mediação, como é que funciona, como que a gente pode aplicar. Eu acho que sempre está buscando essa informação e quem tem informação repassar. Eu acho que com isso também a gente vai contribuindo
para fazer com que a cultura da mediação ela tome mais corpo, né? Se torne uma regra, seja ao contrário do Poder Judiciário. Hoje a regra é o Poder Judiciário. Eu gosto de usar duas hashtags, que é por menos vamos processar, por mais vamos resolver. Eu acho que acaba trazendo, é bem essa ideia, assim, não vamos processar, né? Vamos tirar aquela máxima de ter um problema, eu vou te processar. Vamos resolver? Como que a gente pode resolver isso aqui? Uhum. É isso mesmo, esse pensamento é muito bom. E até o que você estava falando, a questão das empresas, a gente sabe que a empresa ela tem que sempre estar ali cuidando né, de custos, lucros. Então, ela fala muito nessa linguagem bastante assim de economia e é natural, claro, faz parte, né? Porque o teu negócio tem que estar funcionando e tem que estar com, né, um saldo positivo e tem que estar bem financeiramente, a empresa tem que estar bem. E aí, se eles entenderem que a mediação ela vai contribuir, né, para diminuir aqueles índices lá que você colocou agora há pouco, né, falando do quanto se gasta com o processo judicial, né, quanto que as empresas gastam. Então, a hora que elas calcularem isso, tudo bem, eu vou abraçar a mediação por uma questão de economia. Só que, sabe o que vai acontecer, Carol? É que você vai estar, é como se você atingisse dois alvos. Você vai conseguir diminuir, né, custos na sua empresa e você vai causar um bem-estar na empresa. Então, você veja, como é que a gente diz assim? Pague um, leve dois, né? Tipo assim, entendeu? Sabe? É, vai ter um plus, um benefício a mais, porque, tudo bem, então eu vou abraçar por uma questão financeira. Mas a hora que as empresas perceberem, uau, não só eu diminuí meus custos, né, com o processo, com essa parte judicial, mas eu também melhorei a harmonia dos meus funcionários, eu consegui ter uma resposta bem melhor com relação a tal equipe, e você vê assim uma melhora vindo. E eu aposto muito nisso, eu acredito muito nisso, tá? Porque, embora esteja só do lado financeiro, mas eles vão receber esse bônus aí, que é um bônus maravilhoso, entende? De você sentir que as pessoas conseguem produzir melhor, ter qualidade de vida melhor, né? Em função da mediação. Né? Tanto, claro, não só a mediação, tem outras coisas também, mas eu digo assim, se você está abraçando a mediação por uma questão de economia, pode ter certeza que você vai levar qualidade de vida para os teus funcionários e para os teus gestores junto. Você vai estar tá levando dois em um, talvez até três, né? Porque não é só um bem-estar, mas também, de repente, uma empresa com funcionários mais felizes é uma empresa que vai produzir muito mais, entende? Né? E não só questão de produção, mas, poxa, o ser humano ele quer ser útil. O ser humano ele sente a necessidade de ser útil, né? Em todos os aspectos. Então, você veja quanta coisa boa, né? Então, e você chamou a pessoa certa para falar de mediação, né? Porque eu só vou... a gente vai trazer tudo que a mediação pode trazer para as pessoas, né? Tudo de bom que pode trazer. Sim. Né? Ana, eu quero agradecer o Fernando Guiné Júnior que fez essas perguntas. Eu vi que ele mandou um oizinho ali nos comentários. Obrigada. Ele está falando, né, de como convencer os clientes e você já respondeu a terceira pergunta dele aqui. Porque é uma coisa inerente à outra, né? Então, assim, Fernando, espero que tenha respondido. Qualquer coisa você manda aí nos comentários de novo, a gente vai complementando. E quem quiser fazer qualquer pergunta, né, Ana, a gente vai recebendo e vai respondendo. Sim. Nesse viés dos benefícios da mediação, eu também, além dessa questão do clima organizacional, do desempenho dos colaboradores, da economicidade, não só da custa judicial em si, mas de todo o retorno econômico que gira em torno da utilização do método adequado, da mediação, se for o caso, tem a questão do sigilo do procedimento também, né? E isso eu acho que é vital para a imagem das empresas. Voltando, nós vivemos num contexto em que a informação transita muito rápido. Quando você vê, já foi, não tem como voltar atrás, você não sabe qual extensão que a informação teve, aonde ela chegou, né? E quando você está cuidando da imagem, você zelando da imagem da sua empresa, você adota um procedimento que ele não é público, que ele é sigiloso,
você e a parte envolvida vão saber o que aconteceu e vão resolver, você não está expondo a imagem da tua empresa perante terceiros. E isso Sim. eu acho fantástico, porque hoje você coloca no buscador do Google o nome da empresa, aparece todos os processos judiciais que ela esteja envolvida, exceto Sim. aqueles que têm sigilo resguardado por lei, né? Ou questão que é solicitar no sigilo por questão fiscal, etc. Mas a regra é que ele seja público. Quando você submete a um procedimento de mediação, seja numa câmara de mediação, ou seja com um mediador privado, né, contratado exatamente para aquela demanda, ele tem o dever de sigilo, o procedimento é resguardado com sigilo por lei, e as partes não podem expor a imagem do outro, né? Então, essa questão de relacionamento, de economicidade e sigilo, para mim, assim, quando eu falo que é uma ferramenta perfeita para uma gestão empresarial, unindo todas essas vantagens, né? E ainda você consegue mensurar o risco da resolução daquele conflito ou não. Então, eu falo com paixão mesmo, porque você tem a faca e o queijo na mão para ter uma boa gestão, né? Sim. Aham. É isso mesmo. Você tem tudo para que, né, você tenha êxito e você vai sentir assim tudo que vai refletir se você começar a adotar políticas, né, autocompositivas na tua empresa. E não é só, e você pode adotar essas políticas para muitos setores. Ah, então peraí, que eu vou ter que contratar sempre um mediador? Não, mas se você também conhece essa metodologia, você pode trabalhar ela, por exemplo, se você tem um comércio, como é que você vai fazer um treinamento ali do teu funcionário que vai receber o público, né? Porque muitas das ferramentas da mediação e da comunicação não violenta elas são completamente oportunas para você também inserir num treinamento, né, das pessoas que vão lidar na tua empresa diretamente com o público, né? Então, é fantástico. E até se o gestor dominar essa, entender como é que funciona, quais são as ferramentas que nós utilizamos, né, para fazer essa composição adequada de conflitos, ele vai poder utilizar em todos, até para quem está servindo café, né? Até a mulher que está fazendo a limpeza, né? Todo mundo vai fazer parte desse contexto, porque todos são necessários, né? Todos esses funcionários. E você vai ter que prestar atenção a cada um deles, né? E todos eles estando conversando, falando a mesma língua, não tem coisa melhor, né? Eu acho que é uma nova cultura que vai começar, né? Já está começando, já está bem avançado, assim. Eu trabalho com mediação desde 2001, né? Então, eu vi assim, eu conversava com alguns colegas da área, falava assim, não adianta, aqui no Brasil, você vê, né? E isso, aquilo, sempre aquele lamento, né? E agora, hoje, assim, foi um boom, né? Depois de 2015, até antes de 2015, mas eu senti, eu acompanhei toda essa evolução, toda essa a adoção desse método pela sociedade, né? Ainda tá pouco, mas perto do que eu já vi, nossa, tá, é Você... outra história, É, né? Ana, a gente tem uma pergunta aqui de quais seriam os contras, por que não seria bom utilizar a mediação no empresarial, no âmbito empresarial? É difícil falar contra, né? Mas Não, tem umas situações, a gente até, a gente usa assim, né? Não a mediação, ela tem as suas limitações, sim, né? São os direitos disponíveis e os indisponíveis, né? Claro que eu não vou aqui falar, né, da curso mas eu vou só falar um pouquinho rapidamente, né? Os direitos indisponíveis aí realmente você não vai poder trabalhar na mediação, né? E também tem algumas situações que você precisa de urgência, e aí você precisa de uma medida judicial, né? Então, evidente que em alguns casos a mediação não vai abraçar, né? Ou então a mediação não abraça, mas, por exemplo, quando você percebe que dentro da sua empresa tem uma equipe que está com dificuldade, você pode utilizar uma outra metodologia que são os processos circulares, né? O processo circular ele também é bastante útil para que
também trabalhe nessa prevenção, né, do conflito, ou atuar no conflito que já existe também, tá? Mas, fora os direitos indisponíveis, ou medidas de urgência que de repente alguém precisa, né, precisa de uma intervenção judicial, então, claro que, né, a gente não pode falar, não, a mediação é a panaceia, né, é a solução para tudo. Não, claro que tem, né, mas é muito pouco, né, como você estava falando, Carol, é muito pouco. Mas talvez esse lado, né, e de repente também, que bom que existe o Poder Judiciário, porque veja, vamos supor que não foi feito um acordo, a mediação não funcionou. Ok, então temos o Poder Judiciário, mas pelo menos você tem que passar por isso, Sim, né? Porque, olha, quando eu trabalho com mediação criminal, 90% de acordo. É muito difícil não dar acordo em mediações criminais, né? E ali no cível, quanto, olha, 60, até tem, eu tenho os dados de um Sejusc do interior do Paraná, que eu fiquei abismada com o número de acordos na área cível. E até ela ficou de me passar esses dados. Mas quem quiser buscar, tem ali no site do Tribunal de Justiça como é que estão os dados. E o SECOM, ele teve, esse ano agora, um índice altíssimo de acordo também. Então, não sou eu que estou falando, não é Carol, mas sim os números não mentem, né? Ainda mais porque existe um controle bastante rígido com relação a isso, porque o Poder Judiciário tem que saber, né? Estamos indo pelo caminho certo? É isso aqui mesmo? E tanto que dá super certo que, meu Deus, olha, tá pipocando Sejusc para tudo quanto que é lado, né? Nós estamos, não é verdade. verdade? É, mas assim, que nem a gente conversou, né? Conversando, são métodos adequados para cada conflito. Então, eu acho que a própria aplicação da mediação, dependendo do conflito e do risco que a empresa quer gerir, ela vai escolher se ela quer fazer mediação ou não, se ela vai Sim. utilizar o poder judiciário. Então, tudo também demanda a questão da estratégia de gestão daquele conflito que a empresa vai adotar. Né? Então, Sim. assim, a mediação ela está disponível para todos os direitos disponíveis que você possa negociar, né? Que tenha valor econômico que você possa negociar, ok, dentro da empresa, né? Tem questões trabalhistas que você tem que verificar, tem outras questões peculiares. Mas o que a gente traz é que ela é uma ferramenta à sua disposição, né? À disposição da empresa. E se você avaliar que ela para aquele conflito em si, vale a pena você resolver, você reestabelecer o relacionamento com a outra parte, porque muitas vezes você não quer quebrar um relacionamento, né? Muitas vezes você tem um fornecedor que é o melhor fornecedor a título de preço, de valor, só que está com problema por causa de prazo, que está te atrasando a demanda. Então você quer manter o vínculo com ele, você não quer um problema, mas você tem um conflito ali pontual para resolver. Então, se você joga ele para o Poder Judiciário, você vai acabar entrando numa espiral de conflito e gerando outros problemas. Agora, se você chama ele para uma mediação e resolve aquela questão pontual, bota um fim naquilo e segue, você reestabelece o relacionamento com ele e segue o caminho, né? Infelizmente, Ana, eu não consegui. O Marcelo me pediu mais 5 vezes, ele me mandou aqui solicitação, mas não aparece na minha tela o pedido de solicitação e eu não consigo fazer ele entrar na nossa conversa. Nós temos 2 minutos restantes, ele mandou um depoimento aqui, falando que a mediação é um excelente caminho para evitar um conflito maior e muitas vezes desnecessário. E eu quero agradecer ao Marcelo, eu vou fazer uma live só com ele, Ana, para ele contar a experiência que ele está tendo na Grande Sul. Tem até um eu quero ouvir. Pois é, eu vou fazer. Ó, Marcelo, já está aqui. Vamos fazer uma live só com a Grande Sul para você falar sobre a Grande Sul e contar a tua experiência de mediação. E eu peço desculpas públicas aqui por não conseguir operar a ferramenta para te incluir na conversa. E tem um comentário do Túlio também, dizendo que mediação é maturidade. Olha que legal. Falta muito para nossos advogados entenderem que, antes de tudo, eles devem ser solucionadores, mediadores. E a cultura de criar processos ainda manda. Muito legal, Túlio. Quem falou isso? O Túlio, ele é o... Ô, Túlio, adorei isso, Túlio. Obrigada. O Túlio trabalha com inovação, ele tem uma mente aberta fantástica. Legal. Ana, a gente tem 50 segundos. Eu quero agradecer muito a tua participação. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. À vontade. Obrigada, pessoal, que aí
os meus alunos que compareceram, todo mundo que assistiu, né? Muito obrigada. Né? E se deixar, a gente fica aqui, né, Carol? Até meia-noite. Tem Vamos que ficar falando. tem que fazer por partes, parte 1, 2, 3. Mais ou menos por aí. Bom, Mas acho que o muito essencial obrigada. a gente conseguiu passar, né? O Sim, essencial, né? Que Fare- bom. Bem faremos legal. mais eventos, Ana, com certeza. Obrigada a todos pela participação, pelos comentários. E se ainda tem alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais, mande uma mensagem para o imafaciap,